Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu me chamo Fábio Martins e estou aqui para trazer mais uma mensagem do dia para o teu coração. Porém, antes de começar essa mensagem, vou pedir para que você possa estar inscrevendo-se no canal, clicando no sininho de notificação e também que você possa estar deixando o seu like, que vai estar nos ajudando na divulgação do nosso vídeo. E não esqueça de deixar a sua mensagem, nas mensagens do vídeo, deixe lá o seu comentário, o seu pedido de oração. E se você achar que é necessário que seja mais privativo o seu pedido de oração, algo mais específico, mais privado, você pode estar fazendo o seu pedido de oração pelo direct do Instagram, no @ministériozoicg, tá? E lá nós vamos estar orando por você de uma maneira mais particular. Amém, queridos? A mensagem de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre ser enganado. Você já foi enganado? Alguém já te enganou, nem que seja de brincadeira? Bom, eu creio que essa pergunta seja algo que todo mundo, de alguma forma, já foi enganada em alguma área, em alguma situação, numa brincadeira, mas também no seu dia a dia, na sua vida social, dentro da família, na sua vida sentimental, enfim. Você já deve ter sido enganado de alguma forma. Porém, da onde que veio essa artimanha de enganar? Bom, eu quero hoje trazer para você pelo menos uma característica que Satanás e seus demônios usam muito. E desde o início da Bíblia, quando você começa a ler, você começa a perceber que Satanás usou dessa artimanha lá no início, lá no livro de Gênesis, com Adão e Eva. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5, vai nos contar essa história um pouco de como que Satanás usou essa artimanha de enganar para poder enganar Adão e Eva. No caso, Eva, que comeu do fruto e depois, automaticamente, Adão se uniu a ela. Então, vamos lá, vamos ler então Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, e depois nós vamos estar falando de algo mais específico ainda, outro texto de algo mais específico. Então Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5 diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha só que artimanha que o inimigo usou para poder tirar Eva e depois Adão do seu caminho. Ele usou uma serpente para poder enganar Eva. Obviamente, ele ia usar algo natural, algo do nosso mundo físico, para poder enganar Eva. Ele não ia aparecer para Eva do jeito que ele é. Ele ia usar algum ser do mundo físico para poder estar enganando Eva. Até porque não precisa ser inteligente, né, irmão? A gente sabe, cobra não fala, né? Serpente não fala. Então ele usou de um artifício, aí no caso, de uma serpente, de um animal, onde ele se apoderou desse animal para poder enganar Eva. E a primeira pergunta que ele fez para enganar Eva, olha só, a pergunta para colocar dúvida no coração da Eva. Olha lá, que no versículo 1 diz assim: Foi assim que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Então primeiro Satanás ele joga a isca para ver se você tem algum tipo de dúvida. Ele percebendo que você tem dúvida, lá no versículo, no finalzinho dos versículos, né, do 1 ao 5,
ele vai dizer lá assim: certamente não morrerão. E por que ele falou isso? Porque ele achou uma certa dúvida. Com certeza ele deve ter olhado no olhar, na fisionomia, e ele deve ter notado alguma certa dúvida na Eva. E daí ele jogou direto a mensagem, a mentira. Porque, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Toda dúvida, ela vai estar vinculada a uma tentação e uma mensagem de mentira por trás, ou seja, uma mensagem que parece ser verdade, mas se você parar para analisar e ter o discernimento, você vai ver que aquela mensagem está errada. Então, Satanás fez exatamente isso com Eva. Ele colocou lá e falou assim, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, olha só, que Satanás ele pegou e já colocou uma mensagem ali, né? Uma mensagem ali para poder realmente enganar e poder tirar Eva e depois Adão, né? De um modo consecutivo, tirar eles dos caminhos do Senhor. E detalhe, Adão e Eva eram perfeitos. Será que muitas vezes o inimigo não faz isso conosco? Jesus, quando veio à Terra, irmãos, também ele foi tentado. Ou, na verdade, ele foi tentado ser enganado por Satanás. Porque quando a gente fala sobre a tentação de Jesus no deserto, as pessoas falam a tentação de Jesus no deserto. Porém, não existe tentação se o inimigo não conseguir colocar dúvida na sua cabeça. Não vai existir uma derrota, não vai existir você sair do caminho correto e deixar fazer o que é correto para fazer o que é errado, se não primeiramente não ter uma tentação e uma dúvida. Lembre-se, primeiro vai vir a dúvida, depois vai vir a tentação e automaticamente uma mensagem errada de que aquilo que você está fazendo é correto. Foi assim como Satanás fez com Eva. Então, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, nós vamos ver alguns detalhes sobre Jesus ter sido levado ao deserto e Satanás tentando enganar Jesus, inclusive citando textos bíblicos. Olha que interessante, Satanás chega até a citar textos bíblicos, né, para poder enganar Jesus. E, obviamente, Jesus, na palavra também, conhecedor da palavra de Deus, venceu Satanás na palavra, porque ele conhecia a palavra de Deus. Mas Satanás, ele tentou, no entanto, que as duas primeiras tentações, as duas vezes que Satanás fala com Jesus, ele cita lá, assim, se você é filho de Deus, tentando colocar dúvida, né? Tentando, assim, botar ele em prova, meio que, será que você realmente é filho de Deus? Né? Se você é, meio que colocando dúvidas, e obviamente Jesus tinha toda a convicção de que ele era o Filho de Deus, né? Obviamente. Então, por duas vezes Satanás fez essa prova com Jesus. Vendo que ele tinha convicção, ele automaticamente apelou e mudou a sua estratégia. E sabe o que eu quero dizer com isso, amados irmãos? É que todos nós, eu e você, somos tentados e ser enganados diariamente com mensagens erradas, mensagens que o sistema do mundo hoje coloca na nossa mente, uma mensagem onde as pessoas acham que Satanás ele simplesmente tem que se materializar para poder aparecer. Tem pessoas que têm aquela visão de que Satanás vai aparecer com um chifre, um tridente na mão. Irmãos, esqueça isso, isso não acontece. Isso não vai acontecer. Satanás ele vai se fingir de anjo de luz, ou seja, ele também vai se fingir de bonzinho, vai se disfarçar de algo bom, inocente, para poder te enganar. Porém, lá no livro de Mateus 24:4, Jesus, junto com seus discípulos, ele falou algo muito importante para mim e para você neste dia. Diz assim, Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane. Então, amados irmãos, por que Jesus já falou isso? Porque ele sabe das estratégias
que desde o princípio do mundo, Satanás e seus demônios têm tentado colocar na vida daqueles que andam com Deus. Porque quanto mais pessoas ele conseguir enganar e fazer com que essas pessoas saiam dos caminhos de Deus, melhor para ele. E pior para quem sai dos caminhos do Senhor. Então, por isso que a minha pergunta logo no começo foi: você já foi enganado? Muitas vezes você já foi enganado de alguma forma. Mas muitas vezes também você já foi enganado num nível muito mais sério, muito mais prejudicial, onde te levou a um prejuízo muito grande. E daí eu falo para você, e agora? O que nós devemos fazer? Sempre é momento de voltar para os caminhos do Senhor. E ter esse cuidado para que ninguém venha nos enganar. Muitos vão poder vir em nome de Jesus, muitos vão poder vir com palavras bonitas, com palavras da própria Bíblia, mas muitas vezes invertendo o real sentido da palavra para que você possa se enquadrar no mundo de hoje em dia. Fazendo com que as coisas erradas possam ser amenizadas e que você possa continuar vivendo de maneira errada. Isso é um engano que Satanás coloca, um dos maiores enganos que Satanás coloca na mente das pessoas hoje em dia. E hoje eu venho aqui em nome de Jesus falar para você, olha, cuidado, que ninguém os engane, para que vocês possam continuar, para que você possa andar como Jesus andou, vencendo Satanás na palavra. É por isso da importância de você se edificar na palavra de Deus, de você ler a palavra de Deus, de você orar, para que quando venha o inimigo tentar te enganar, o discernimento, a sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus dentro de você, te mostre o real discernimento, para que você possa continuar andando no caminho que é correto. Amém, irmãos? Então, fica essa dica para você aí. Não deixe ser enganado. O mundo está louco, Satanás está doidinho para poder te enganar e tirar você dos caminhos do Senhor. E se você está fora do caminho do Senhor, volte para esse caminho hoje mesmo. Eu vou estar orando agora por você, pela tua casa, pela tua família, pelo teu emprego, para que você venha andar e que você não venha ser enganado mais pelo inimigo, mas que você venha ter o discernimento do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém, queridos? Vamos estar orando? Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento diante do Senhor, nesta noite, neste dia, esses irmãos, Pai, a qual estão orando junto comigo, a qual ouviram essa mensagem, Pai, de precaução, essa palavra onde vai trazer edificação, alinhamento, onde vai estar abrindo os olhos dos teus filhos, Pai, para não se deixar ser enganado pelo sistema do mundo, a qual Satanás ainda está manipulando, feito um fantoche, Pai. Então, Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, olha para cada um desses teus filhos, olha para cada um desses que estão orando, para cada um desses que por algum motivo ou outro se deixou ser enganado, que o teu Espírito Santo venha trazer o real discernimento e sabedoria do caminho em que devem andar, e que eles não mais, Pai, se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles andem diretamente, somente nos teus caminhos, que eles venham ser cheios do teu Espírito Santo, que eles venham ter a sabedoria, venham ser cheios da palavra, e que eles possam vencer esse mundo, Pai, assim como o Senhor Jesus venceu esse mundo. Que o Senhor venha dar coragem, que o Senhor venha dar discernimento, sabedoria, Pai, para que a cada dia, em todas as áreas, na área familiar, na área sentimental, no casamento, no trabalho, na vida financeira, na saúde, eles venham ter o discernimento e que eles possam realmente tomar posse da palavra do Senhor, para que eles não se deixem ser enganados e para que eles vençam Satanás na palavra, assim como o Senhor venceu no deserto, Pai, Satanás na palavra. Então, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essas pessoas, todos os que estão ouvindo, Pai, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, muito obrigado por vocês terem orado conosco hoje. Muito obrigado e até a próxima mensagem, se Deus assim permitir.